Olá, boa noite. Polícia Federal indicia o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O inquérito foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Tenente Coronel Mauro Cid presta novo depoimento no STF. O Supremo encaminha autoridades informações sobre grampo ilegal na cela de Alberto Youssef durante a Lava Jato. Parceria do Conselho Nacional de Justiça e a ANS vai orientar juízes em ações contra planos de saúde. Justiça Federal do Rio Grande do Sul determina pagamento de parcela a mais do BPC em municípios afetados pelas chuvas. E atenção aos riscos dos contratos de gaveta para compra e venda de imóveis. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 21 de novembro, começa agora. A Polícia Federal enviou ao Supremo o relatório que apurou a tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder. O ex-presidente e o ex-candidato a vice na chapa, o general Braga Neto, estão entre os indiciados. Os detalhes na reportagem de Manuela Borges. O relatório de 800 páginas foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal com o indiciamento de 37 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro e os ex-ministros Braga Neto e Augusto Heleno. Vão responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa Ailton Gonçalves Moraes Barros, Alexandre Castilho Bittencourt da Silva, Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Amaury Feres Saad, Anderson Gustavo Torres, Anderson Lima de Moura, Ângelo Martins de Nicole, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Bernardo Romão Correia Neto, Carlos César Moredson Rocha, Carlos Giovanni Delevate Passini, Cleverson Ney Magalhães, Estevam Cols Teófilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Felipe Garcia Martins, Fernando Cerimedo Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Hélio Ferreira Lima, Jair Messias Bolsonaro, José Eduardo de Oliveira e Silva, Laércio Virgílio, Marcelo Bormevete, Marcelo Costa Câmara, Mário Fernandes, Mauro César Barbosa Cid, Milton Diniz Rodrigues, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Rafael Martins de Oliveira, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Hércio Arnaldo Thomas, Valdemar Costa Neto, Walter Souza Braga Neto, Vladimir Matos Soares. Foram 2 anos de investigação. Em nota, a Polícia Federal informou que as provas foram obtidas com base em quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pela Justiça. De acordo com o relatório da Polícia Federal, um inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado permitiu individualizar a conduta de cada um dos indiciados. Segundo a PF, as provas demonstram a existência de uma organização criminosa que atuou de forma coordenada em 2022 para manter Jair Bolsonaro no poder. A PF apurou que os investigados estruturaram o golpe por meio de divisão de tarefas em núcleos. Um de desinformação e ataques ao sistema eleitoral para desacreditar o resultado das urnas. Outro responsável por incitar os militares a aderirem ao golpe de Estado. Um núcleo jurídico, um operacional de apoio às ações golpistas, um de inteligência paralela e um núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas impostas pela Justiça. Com a entrega do relatório à Suprema Corte, a Polícia Federal conclui as investigações sobre as tentativas de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O relatório apresentado pela Polícia Federal está sob sigilo. O documento será avaliado pelo ministro Alexandre de Moraes, que deve encaminhar à Procuradoria-Geral da República na próxima semana. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, depôs hoje pela segunda vez ao STF sobre o seu acordo de colaboração premiada. Repórter Marta Ferreira acompanhou e tem mais detalhes para a gente. Oi, Marta, boa noite.
Boa noite, William. Boa noite a todos. Após 3 horas de audiência, o ministro Alexandre de Moraes confirmou a validade da colaboração premiada de Mauro Cid. O ministro considerou que ele esclareceu os pontos e omissões apontados pela Polícia Federal. Agora, essas informações prestadas serão encaminhadas às autoridades competentes. Mauro Cid chegou ao Supremo por volta de 1h30 da tarde, entrou pela garagem e o depoimento dele começou pontualmente às 2 horas na sala de audiências do STF. Lembrando que esse depoimento se dá no âmbito da operação contra-golpe deflagrada na terça-feira pela Polícia Federal. Vamos ver mais detalhes na reportagem. Mauro Cid foi convocado para prestar esclarecimentos depois de o relatório da Polícia Federal apontar omissões e contradições entre o depoimento dele de terça-feira agora e as descobertas pela Polícia Federal de um plano para matar autoridades em 2022. Ele prestou depoimento na sede da PF em Brasília por quase 3 horas e negou que tivesse conhecimento sobre esse plano. No mesmo dia, 4 militares, sendo um general da reserva e outros 3 oficiais do Exército e mais um policial federal, foram presos sob suspeita de planejar a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no dia 15 de dezembro de 2022. Em maio de 2023, Mauro Cid foi preso pela primeira vez na operação que investigou a falsificação de cartões de vacinação de Jair Bolsonaro, parentes e assessores. Em setembro, após quase 6 meses detido, ele fechou um acordo de colaboração premiada e deixou a prisão. Em março deste ano, Mauro Cid prestou o primeiro depoimento ao STF e foi preso novamente por obstrução de justiça. No dia 3 de maio, o militar foi solto outra vez por determinação do ministro Alexandre de Moraes, mas com algumas restrições. A seguir, o Conselho Nacional de Justiça aprova a resolução que vai desburocratizar as perícias e outros procedimentos do INSS. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul determina o pagamento de uma parcela a mais do BPC, o benefício de prestação continuada, nos municípios afetados pelas chuvas em maio deste ano. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que vai desburocratizar as perícias e outros procedimentos do INSS. As novas medidas são em cumprimento de uma portaria do CNJ deste ano para reduzir litígios por meio de acordos entre o INSS e os segurados. Acompanhe a reportagem de Carolina Chaves. A resolução do CNJ possibilita a realização de teleperícia exigidos em processos judiciais para benefícios previdenciários, como auxílio, doença e aposentadoria por invalidez. O objetivo da medida é reduzir a alta demanda no judiciário sobre o tema. A norma aprovada ainda estabelece laudo eletrônico com quesitos unificados. As informações exigidas para a perícia médica administrativa e judicial serão as mesmas, para evitar controvérsias. Além disso, o CNJ criou uma ferramenta que vai automatizar a análise e cumprimento de decisões judiciais em processos previdenciários, dando uma resposta mais rápida ao cidadão. Para isso, o ministro Luiz Roberto Barroso explicou que todos os tribunais com competência em matéria previdenciária e assistencial são obrigados a usar o Previjude. A ferramenta permite a troca de informações diretamente entre a Justiça e o INSS para agilizar o cumprimento de decisões judiciais e eliminar a burocracia. Agora nós estamos tomando as providências para enfrentar a litigiosidade no INSS, que é o segundo grande gargalo da justiça brasileira, com essa automação, com uma série de enunciados administrativos para que o INSS não recorra e resolva administrativamente aquelas matérias já pacificadas, e agora com a quesitação unificada, nós esperamos um avanço importante. Uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar,
vai garantir notas técnicas para orientar juízes em ações movidas contra planos de saúde. O acordo foi assinado hoje na abertura do FONAJUS, o Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde, em São Paulo. Acompanhe os detalhes na reportagem de Evelyn Araújo. O painel estatístico Justiça em Números mostra que até setembro deste ano, mais de 825 mil processos relacionados à saúde estavam pendentes de julgamento em todas as instâncias do judiciário. Só em 2024, 553 mil novas ações foram ajuizadas, uma média de 61 mil ações por mês envolvendo a saúde pública e a saúde suplementar. Entre os assuntos mais reclamados estão tratamento médico-hospitalar, tratamentos e medicamentos não padronizados, fornecimento de medicamentos, tratamentos e medicamentos padronizados e reajuste contratual de planos de saúde. Os tribunais com maior número de novos processos são de São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na abertura do 3º Congresso Nacional do FONAJUS, o Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde, o presidente do Supremo e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou a missão da Justiça de garantir os direitos previstos na Constituição, incluindo o direito à saúde. O ministro ponderou, no entanto, que é impossível para o país sustentar a judicialização do setor. Porque o excesso de judicialização, ele impede o atendimento a tempo e a hora dos interesses do demandante. Não há estrutura que dê conta desse aumento crescente. O país não tem dinheiro para aumentar indefinidamente as estruturas do Poder Judiciário para atender essa judicialização. A gente precisa ser capaz de desjudicializar a vida. Barroso destacou a decisão do STF que estabeleceu critérios mais rigorosos para a aquisição de medicamentos de alto custo ainda não oferecidos pelo SUS. Entre eles, a comprovação da eficácia do remédio e a impossibilidade de substituir por outro já fornecido. O papel do judiciário não é sobrepor a sua valoração própria à valoração feita pelo CONITEC ou feita pela autoridade administrativa. É preciso verificar apenas se houve o procedimento adequado e se não se está diante de uma situação teratológica de manifesta falta de razoabilidade, porque a falta de razoabilidade compromete a legalidade do ato. Para auxiliar nas decisões judiciais sobre saúde, o ministro lembrou que há uma determinação do Conselho Nacional de Justiça para que juízes utilizem o NATJUS, o Banco Nacional de Pareceres especializados sobre o tema. Durante o congresso do FONAJUS, foi assinado um acordo de cooperação técnica entre o CNJ e a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para apoio técnico, também envolvendo processos contra planos de saúde. Operadores do sistema de justiça de todo o país se reúnem hoje e amanhã em São Paulo para debater os principais temas que impactam as decisões em processos de saúde. O 3º Congresso Nacional do FONAJUS discute entendimentos firmados pelo STF em relação à temática e os efeitos práticos dessas decisões. 850 magistrados e servidores do Judiciário participam do encontro presencialmente. O evento também está sendo transmitido pelo canal do CNJ no YouTube. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul determinou o pagamento de uma parcela a mais do BPC, o benefício de prestação continuada, aos beneficiários de municípios afetados pelas chuvas em maio deste ano no Rio Grande do Sul. A decisão é da Central de Processamento de Litígios associados à catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Acompanhe na reportagem de Flávia Alvarenga. Cerca de 152 mil pessoas que recebem o BPC devem ser atendidas. São moradores de cidades que sofreram com as fortes chuvas e perderam casas, móveis, documentos, roupas e estão em situação de vulnerabilidade. A sentença atendeu a um pedido feito em junho pela rede Observatório BPC, uma associação sem fins lucrativos que defende as famílias de pessoas com deficiência. A associação recorreu à Justiça contra a União e o INSS. Na ação, pediu a antecipação da prestação adicional do BPC e a unificação dos pagamentos no primeiro dia útil do calendário.
Na decisão, ficou determinado o pagamento da antecipação de uma prestação a mais do benefício e se estabeleceu uma multa de R$50 mil em caso de descumprimento da medida até dia 31 de dezembro deste ano, além de multa diária de R$5 mil a cada dia além do prazo. A União e o INSS alegaram que a unificação dos pagamentos já vem sendo cumprida e que o pagamento de uma prestação a mais estava vinculada a crédito extraordinário. Cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Justiça do Amazonas condenou a companhia Azul Linhas Aéreas e a agência de viagens Decolar por cobrança indevida de assentos comuns em voo internacional. A família teve que pagar para sentar perto dos filhos durante a viagem. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. De acordo com o processo, os pais tiveram que pagar uma taxa adicional para que os filhos menores viajassem em assentos próximos. A Justiça considerou a cobrança abusiva, já que a marcação do assento é uma consequência lógica da compra da passagem. Além disso, uma portaria da ANAC determina que crianças menores de 12 anos têm direito a assentos perto dos responsáveis. A Companhia Aérea Azul e a Agência de Viagens Decolar foram condenadas solidariamente a pagar R$8 mil cada a título de indenização por danos morais à família. Daqui a pouco, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determina que o governo de São Paulo preste esclarecimentos sobre o uso das novas câmeras corporais adquiridas pelo Estado. E os riscos do contrato de gaveta para compra e venda de imóveis. Nós voltamos em instantes. Nessa quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo de São Paulo preste esclarecimentos sobre o uso das novas câmeras corporais adquiridas pelo Estado. A decisão do ministro é resultado de uma ação da Defensoria Pública que pediu que o STF analisasse o uso do equipamento. O governo de São Paulo tem prazo de 5 dias para responder. O Conselho Nacional de Justiça agora permitiu a convocação de mais um juiz auxiliar para a fiscalização dos serviços de cartório. Isso passa a valer nos estados onde os tribunais não possuem corregedoria extrajudicial. Repórter Evelyn Araújo tem mais informações. A Corregedoria Geral vai poder solicitar a convocação de mais um juiz auxiliar para atuar exclusivamente nas atividades relacionadas à orientação, controle e fiscalização dos serviços notariais e de registro do Estado. O critério é de um juiz auxiliar para cada 100 juízes efetivos em exercício na região de jurisdição. Quando exceder o número de 6 magistrados, a convocação deve ser submetida a referendo do Conselho Nacional de Justiça. O presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou que a medida se justifica pela necessidade de especialização e eficiência em relação aos serviços de cartório. Contrato de gaveta para compra e venda de imóveis. Veja agora como essa prática pode trazer riscos para os envolvidos na negociação. Confira na reportagem de Kátia Matos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O contrato de gaveta para a compra de imóvel é aquele feito apenas entre o vendedor e o cliente, sem registro no cartório. O comprador pode tomar posse do imóvel, mas a escritura vai continuar em nome do antigo dono. Isso acontece normalmente quando o imóvel é financiado. Enquanto não houver a quitação das prestações, a escritura continua em nome do proprietário original. O contrato de gaveta costuma ocorrer também quando o comprador não tem renda suficiente para assumir o financiamento. Ele tem força entre as partes. Por isso que ele se chama de gaveta. Fica na gaveta da pessoa, é uma posse das pessoas que contrataram. Mas ele não sai daquela esfera da relação entre comprador e vendedor. Comprar um imóvel é um investimento seguro, mas se for com contrato de gaveta, o negócio se torna de altíssimo risco. E isso não é só para quem compra, o vendedor também
pode ter prejuízo com esse tipo de negociação. Quem vende com contrato de gaveta corre o risco de o comprador não pagar as prestações do imóvel, o condomínio ou até mesmo as taxas ou impostos que incidem sobre o bem. Esse proprietário que vendeu, ele pode ser surpreendido no futuro com uma ação contra ele por uma dívida do comprador. Então, aquela dívida do comprador que não quitou, o credor pode entrar com ação contra o vendedor. Tem gente que conhece bem os riscos do contrato de gaveta. Vai arriscar e jogar dinheiro fora. De gaveta nada presta. Magistradas de Mato Grosso participaram da corrida promovida pela Polícia Militar do Estado, que teve como destaque a luta contra o feminicídio por meio da campanha Juntos Somos a Voz de Quem Precisa de Ajuda. Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que de janeiro a outubro deste ano foram registrados 40 casos de feminicídios no estado. A reportagem é de Eli Cristina Azevedo. Uma explosão marcou a largada da competição de 5 e 10 quilômetros em frente ao Comando Geral da PM, em que os atletas percorreram o Centro Político Administrativo em Cuiabá. Hoje, as magistradas, os magistrados do TJMT vêm aqui para chamar a atenção para a importância, para olharmos para essa violência, para as mulheres que sofrem esse tipo de violência e para que essa cultura, desse amor que termina em morte, em ódio, seja mudada. Participar dessa corrida é abraçar uma causa nobre, porque cada passo que damos juntos é um passo a mais pela luta por justiça, por igualdade e pela vida. Foram mais de 3 mil inscritos nessa edição que simboliza uma grande união de forças na corrida contra a violência. Nós conclamamos a todos, inclusive o Poder Judiciário, para essa causa tão nobre, para justamente despertar a atenção dos homens, desses homens covardes, para que não cometa mais esse tipo de crime em nosso estado e também das mulheres, para se encorajar cada vez mais para denunciar. É de suma importância essa interseccionalidade, unindo o judiciário, a polícia, no enfrentamento à violência doméstica. Sandra levou a melhor na corrida e apoia a campanha que, para ela, pode ajudar a transformar o silêncio das vítimas em uma voz coletiva. É um tema que cada dia está acontecendo mais vezes, Então, quanto mais pessoas abraçar essa causa, melhor, mais importante, Fazer com aqueles que estão em casa falar sobre isso e não se calar mais, Muito importante. Daqui a pouco, o Supremo Tribunal Federal libera documentos da escuta não autorizada instalada na cela da Superintendência da Polícia Federal do Paraná. A escuta gravou áudios do doleiro Alberto Youssef sem autorização judicial em 2014. Força Integrada de Combate ao Crime Organizado faz operação para desestruturar um grupo criminoso que utilizava drones em áreas de presídio. O Supremo Tribunal Federal liberou os documentos da escuta não autorizada instalada na cela da Superintendência da Polícia Federal no Paraná. A escuta gravou áudios do doleiro Alberto Youssef sem autorização judicial em 2014, quando ele estava preso durante a primeira fase da Operação Lava Jato. Quem explica é a repórter Manuela Borges. Além dos documentos, o ministro do STF, Dias Toffoli, liberou os depoimentos que mostram que Alberto Youssef foi grampeado ilegalmente enquanto ficou detido em Curitiba entre os dias 17 e 23 de março de 2014. As provas foram enviadas à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, ao Ministério da Justiça, à Diretoria da Polícia Federal, à Controladoria-Geral da União, à Presidência do Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União para que sejam tomadas as providências necessárias. As informações fazem parte da petição da defesa do doleiro para instauração de procedimento para apurar a atuação do então juiz e atual senador Sérgio Moro no caso do grampo ilegal.
Nos autos, a defesa do doleiro argumenta que o HD externo, com os áudios e todos os procedimentos que apuram responsabilidades pelo grampo ilegal, só foram liberados agora, quase 10 anos depois. Ainda segundo os advogados de Alberto Youssef, as provas estranhamente foram omitidas pelos juízes que substituíram Sérgio Moro, o que acabou por atrasar em mais de um ano o acesso aos áudios. De acordo com o ministro Dias Toffoli, a apuração administrativa da 13ª Vara Federal não deixa dúvidas de que a PF utilizou equipamentos da União para captar de forma ilegal as conversas do Youssef na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. O magistrado observou que o Ministério Público Federal não constatou a prática de crimes, após sindicância interna que investigou 5 delegados e um agente da Polícia Federal. Na ação, o MPF pediu o arquivamento da investigação e não houve recurso dessa decisão, como lembrou o ministro Toffoli. Polícia atua contra a falsa central bancária. No Amazonas, a Polícia Federal prende delegado da Polícia Civil. Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará faz operação para combater criminosos que usam drones em presídios. Vamos conferir. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará, em conjunto com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, deflagrou operação para desestruturar um grupo criminoso que utilizava drones para envio de smartwatches com acesso à internet, carregadores e chips telefônicos para dentro de unidades prisionais. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão e medidas cautelares em Fortaleza e Itaitinga. A Polícia Federal prendeu preventivamente um delegado da Polícia Civil e desarticulou um esquema envolvendo a venda ilegal de bens apreendidos, como madeira e cassiterita, além de pagamento de propina e lavagem de dinheiro no município de Humaitá, no Amazonas. Os envolvidos se valiam de suas funções para desviar e vender os bens apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, que eram encaminhados à delegacia. A investigação revelou um esquema de corrupção que tinha a participação de um delegado da Polícia Civil, o secretário municipal de Infraestrutura e um advogado. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, além de determinação de sequestro de bens que somam 10 milhões de reais. A Polícia Civil de Goiás cumpriu 95 mandados de prisão e busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco, contra um grupo suspeito de operar uma falsa central de atendimento de um banco digital para aplicar golpes em clientes. De acordo com a polícia, os criminosos causaram prejuízo de cerca de R$200 mil a 27 vítimas. Eles vão responder pelos crimes de fraude eletrônica, furto mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem alcançar 29 anos de prisão, além de multa. Em uma ação conjunta, o Ministério Público recomendou que a Prefeitura de Maceió e o Governo de Alagoas entrem em 2025 no programa Brasil Alfabetizado. Repórter Márcio Fontinelli tem as informações. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual, junto com a Defensoria Pública de Alagoas, encaminharam à Prefeitura de Maceió e ao Governo do Estado uma recomendação para que seja feita a adesão ao Programa Brasil Alfabetizado, que tem, entre outros objetivos, acabar com o analfabetismo. A região tem uma das taxas mais altas do país. Dos 500 mil habitantes, 8,4% dos adultos não sabem ler nem escrever. O prazo estipulado pelo Ministério da Educação para a inscrição no programa termina no início de 2025. Se a Prefeitura de Maceió e o Governo de Alagoas não se manifestarem sobre a recomendação, podem responder por improbidade administrativa. Daqui a pouco, o TSE decide caçar a chapa de partido político acusada de fraudar cota de gênero nas eleições de 2020. E o Tribunal de Justiça Gaúcho lança campanha de enfrentamento ao racismo. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a morte do autor de uma ação de divórcio não impede a dissolução do casamento. A repórter Jéssica Castro explica que, nesse caso, a Justiça vai declarar a chamada dissolução póstuma.
Por unanimidade, os ministros da terceira turma decidiram que, caso aconteça de o autor de pedido de divórcio falecer durante o processo, a morte não impede que a Justiça declare a dissolução do casamento de forma póstuma. O espólio e as herdeiras recorreram ao STJ sustentando legitimidade para seguir na ação e na tentativa de manter o reconhecimento do divórcio sob o argumento de que a decretação em antecipação da tutela recursal seria um julgamento antecipado do mérito. O caso julgado teve início quando um homem doente ajuizou a ação de divórcio com pedido de liminar, que foi indeferido pelo juízo de primeira instância. O autor recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e obteve a antecipação da tutela recursal para que o divórcio fosse reconhecido provisoriamente, mas ele faleceu antes do julgamento de mérito da ação e, por isso, a Corte Estadual extinguiu o processo, revogando a liminar, por entender que a causa da extinção do casamento foi a morte do cônjuge e não o divórcio. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que o Poder Judiciário entende que o divórcio é considerado um direito pessoal e não mais condicionado a requisitos temporais ou ao desejo do outro cônjuge. O relator afirmou que o divórcio pode ser reconhecido mesmo após a morte de uma das partes do casal, desde que o pedido tenha sido feito antes do falecimento. O voto do relator foi seguido por todos da terceira turma, com o entendimento de que, se a vontade de dissolver o casamento foi expressa antes da morte, a decisão pode ser tomada póstumamente, mesmo que o processo não tenha sido completamente julgado. Um seminário no Superior Tribunal de Justiça debate a arbitragem com especialistas brasileiros e internacionais. Repórter Marina Campos traz as informações. Quais regras são válidas numa arbitragem? O Código de Processo Civil ou os critérios definidos pelas próprias partes para a resolução do conflito? Esse foi o tema do painel que abriu os debates do seminário Arbitragem e Poder Judiciário, realizado pelo STJ em parceria com o Comitê Brasileiro de Arbitragem. O evento reuniu juízes, doutrinadores, árbitros e especialistas e contou com a presença do ministro da Corte, Ricardo Vilas Boas Cueva. O ministro destacou que os debates são necessários para consolidar a segurança jurídica das relações na arbitragem. A importância desses debates é para que haja cada vez mais o aprimoramento dos critérios para definição do que é aceitável na arbitragem e que haja segurança jurídica. A presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem ressaltou uma decisão da terceira turma de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, que vai servir de referência para todos, e enalteceu a iniciativa da discussão com o Poder Judiciário. A arbitragem, ela vem para o Brasil, especialmente a internacional, se ela sabe que tem um judiciário que apoia, que não vai seguir anulando sentenças de forma descabida. O Brasil é um caso, é um case de crescimento rápido, de aprendizado rápido dos atores e de relevância no âmbito mundial em termos de arbitragem. O advogado e professor Márcio Souza Guimarães destacou os avanços dos julgados do STJ, que vem contribuindo para estabelecer a arbitragem no Brasil. O Código de Processo Civil ele não é aplicável subsidiariamente à arbitragem. Em julgados que fazem alusão à questão da prova pericial, à questão do contraditório, à ampla defesa, outros que fazem menção ao contraditório participativo. Portanto, esse desenvolvimento hoje concretizado, podemos dizer, pelo Superior Tribunal de Justiça, vem a contribuir muito para a consolidação, a previsibilidade jurídica de arbitragem no Brasil. O evento contou ainda com a visão de especialistas internacionais sobre o dever de revelação do árbitro e uma análise comparativa com as leis brasileiras. Na verdade, o que nós temos aqui no artigo 14 e na nossa prática consolidada é algo que está em sintonia com aquilo que tem de mais avançado no mundo. No Dia da Consciência Negra, o Superior Tribunal de Justiça lançou a nova série do podcast contando causas sobre como o racismo estrutural pode estar ligado às falhas no reconhecimento fotográfico em processos criminais. Os episódios já estão disponíveis no Spotify do STJ. Confira. Como que minha foto foi parar lá na delegacia? Como que pegaram uma foto minha da rede social? Chegou a ponto de eu querer
me suicidar. Eu acho que essa perseguição contra mim está acontecendo pelo fato de eu ser negro, morador de comunidade, né, pobre. No departamento de polícia foram apresentadas as fotos de suspeitos e a vítima disse ter ficado... E que teve a condenação baseada apenas em reconhecimento. O dono do estabelecimento descreveu um dos assaltantes como homem. Isso, a meu ver, é um grande, me perdoa a expressão, um grande tapa na cara daquele que foi vítima de um erro judiciário. Seguindo o parecer do Ministério Público Eleitoral, o TSE decidiu cassar a chapa de um partido político acusado de fraudar a cota de gênero nas eleições de 2020. A partir dos documentos analisados pelo Ministério Público Eleitoral, a chapa do Partido Social Cristão em Mossoró, no Rio Grande do Norte, teve as candidaturas para o cargo de vereador cassadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao todo, a legenda lançou 8 candidatas fictícias, apenas para cumprir a cota de 30% de mulheres prevista em lei. Com a decisão, os votos recebidos pelo partido serão anulados. No Dia da Consciência Negra, uma equipe do Tribunal Superior Eleitoral foi até o Quilombo Mesquita, na cidade ocidental, em Goiás, para conversar com moradores sobre a representatividade política. Vamos acompanhar agora a reportagem de Mariana Fabre. O Mesquita ele foi formado por 3 escravas que receberam a carta de alforria do seu dono. Além de dar a alforria para elas, eles também deram um pedaço de terra para que elas pudessem construir a vida. Aqui no Quilombo Mesquita, que fica na cidade ocidental, a cerca de 40 quilômetros de Brasília, vivem mais de 3.000 quilombolas. Em 278 anos de história, a comunidade manteve a cultura e as tradições, que incluem a dança catira, a produção de marmelo e festas como a Folia do Divino e de Nossa Senhora da Abadia. Outra tradição mantida foi a resistência pela preservação do quilombo. Quando fala, vai começar a dança da raposa, a comunidade fica toda animada, toda alegre, aí já vai para o salão dançar, sabe? É uma coisa assim muito bacana. Então a gente luta para que isso não caia em esquecimento. Paula e Vânia são irmãs. As duas nasceram e cresceram no Quilombo Mesquita e relembram as histórias narradas pelos pais sobre a forte relação entre a comunidade e a criação de Brasília. Muitos quilombolas, inclusive, trabalharam na construção da nova capital federal. Quando o Juscelino veio para procurar o lugar para construir Brasília, aqui foi um dos locais que ele passou. Quando o Juscelino veio, e ele veio num jipe, meu pai conta pra gente, os moradores correram com medo, porque não sabiam o que era, não conhecia. E era ele. Ele veio, ele dormiu aqui em uma residência, conheceu e conversou e comeu a nossa tão famosa marmelada. O Quilombo ele faz parte da história de Brasília. E a Justiça Eleitoral atua para que a diversidade de grupos sociais que compõem a sociedade brasileira esteja também presente nas urnas e nas sessões eleitorais. A democracia pressupõe a participação de todos e todas em igualdade de condições. Em relação às pessoas quilombolas, por exemplo, um dos principais desafios é tirá-los da invisibilidade. E isso perpassa por diversos fatores e esforços que precisam ser feitos, e por parte da Justiça Eleitoral tem algo inédito que a gente conseguiu fazer para as eleições de 2024, as eleições municipais, que é possibilitar que candidatos e candidatas de origem quilombola pudessem declarar essa sua condição no cadastro, no registro de candidaturas. Para nós já é um avanço muito grande, você poder se reconhecer, colocar em um documento, em qualquer inscrição que você vai fazer, que você se declara quilombola, falar da sua origem. Foram mais de 95 mil eleitores autodeclarados e o número de candidaturas superou 3.500. Em todo o país, foram eleitos 17 prefeitos e 327 vereadores quilombolas. Entre os estados do Centro-Oeste, Goiás é o que tem a maior população quilombola. São mais de 30 mil pessoas, segundo o IBGE. No estado, 4 cidades elegeram prefeitos quilombolas, a maior representatividade no país. Contando prefeitos, vices e vereadores, foram 30 eleitos. É uma terra boa, é um lugar ótimo, então assim precisa de cuidado. E para esse cuidado, nada melhor do que uma pessoa que nasceu aqui,
na comunidade, que sabe o que a gente precisa para poder nos ajudar nessa parte aí. É necessário que essas pessoas que representam esses grupos historicamente excluídos, invisibilizados, possam ter assento à mesa democrática e estarem nesses espaços de tomada de decisão e poder, seja no legislativo, seja no executivo, para construir políticas públicas e efetivar direitos que são necessários à vida cotidiana desses grupos a partir das suas especificidades. Através do voto, a gente tem o direito de estar lá votando, apertando, elegendo o que a gente quer, né, para o nosso país, para o nosso Brasil. Ser quilombola é ser guerreiro, tem que ter garra, tem que ter coragem, porque se a gente não lutar, a gente não consegue. O Tribunal de Justiça Gaúcho lançou campanha de enfrentamento ao racismo e inaugurou um painel em homenagem ao cantor e compositor Lupicínio Rodrigues. O repórter Mauro Percós acompanhou. O Tribunal de Justiça, em parceria com a Virada Sustentável, o maior evento de sustentabilidade da América Latina, e o governo do estado, inauguraram nesta semana a arte com o rosto de Lupicínio Rodrigues. No ano que completa 50 anos de sua partida, o mural do compositor porto-alegrense foi estampado na fachada do Fórum 2 em Porto Alegre. Por tudo que o Rio Grande do Sul já passou, eu acho que é hora das instituições demonstrarem ações de adesão. Não só a questão da sustentabilidade, que hoje temos a Virada Sustentável, que é o maior evento da América Latina em sustentabilidade, mas também entregar para a comunidade do Rio Grande do Sul e a comunidade porto-alegrense o terceiro painel com imagens desse artista que ganhou o país, ganhou o mundo, e um artista negro do Rio Grande do Sul e que reconhecidamente merece. O advogado Lupicínio Rodrigues Filho honrou a memória do pai e destacou como foi a vida deste sambista gaúcho que conquistou a sua carreira no centro do país em uma época de maior dificuldade, tanto logística quanto social. E este prédio da Justiça vai ao encontro exatamente do que o pai passou. Justiça seja feita nesse momento, nesse minuto, em que nós trazemos essa obra magnífica desse autor, desse artista plástico, nessa homenagem que está sendo feita ao pai, que mais do que nunca é justa e deve ser preservada. A Orquestra Jovem apresentou algumas das principais obras do homenageado, com a participação especial do cantor João de Almeida Neto. Quero lembrar esse dia. Mas de uma coisa podes ter certeza. A 19ª Semana Nacional da Conciliação, realizada de 4 a 8 de novembro pelo Conselho Nacional de Justiça, registrou o maior valor de acordo já alcançado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Foram mais de 68 milhões de reais e supera o total obtido na edição de 2023. Repórter Carolina Vasco traz as informações. A 19ª Semana Nacional da Conciliação rendeu recordes em acordos no TRT da Bahia, com quase 69 milhões de reais movimentados. Foram realizadas 3.766 audiências e 948 acordos homologados. Um desses acordos envolveu processos da Petrobras que tramitavam desde 1989. Seu Armando trabalhou na empresa por 44 anos. Foi um acordo bem elaborado e eu me sinto feliz. Tá? A gente tem que pensar, já estou com 71 anos e finalmente, graças a Deus, chegou agora no momento que nós temos saúde para aproveitar. Este acordo parcial trata da participação nos lucros da empresa. Este acordo é fundamental por vários aspectos. Um deles, porque é um processo em que, de muitos trabalhadores, em que nós conseguimos finalmente entregar a eles o que eles têm direito efetivamente de receber. O bem da vida, o valor, o dinheiro, o crédito que eles vêm perseguindo há tanto tempo. 4 eram espólios. Então imagine o que é a pessoa esperar
35 anos e muitos não chegarem até aqui para viver este momento tão importante, que é realmente a efetividade daquele direito que a justiça reconheceu. Então, a mediação, ela traz esse propósito, né? Ela entranha esse propósito de resolver o processo, quando o processo ainda pode ser alvo, objeto de muitos e muitos recursos. Então, a gente consegue, neste momento, né, decepar essa parte do processo para que ele pare ali, né, e ali ele finalize. Um facilitador para esta resolução foi o acordo de cooperação firmado pela Petrobras no TRT da Bahia. A composição é, para nós, uma alternativa a ser analisada. A gente tem, é claro, dentro da empresa uma série de parâmetros, de análises técnicas, de autorizações, mas sempre que possível o caminho da composição é para nós, o melhor caminho. O termo de cooperação técnica foi firmado com o tribunal, foi o primeiro passo. Esse acordo ele é um passo já na direção de processos de outra natureza, que a gente espera que siga e que a gente consiga, em outros processos também, compor e encerrar ações, enfim. E hoje nós conseguimos que 27 novos exequentes conciliassem, resolvessem um processo tão delicado e que tem um valor institucional tão importante. E nesse momento é um momento de agradecer às partes pela oportunidade de recomeçar a conversar sobre um processo que traz tantas mágoas, tantos ressentimentos. Então, estamos muito felizes. Além deste acordo da Petrobras, o Banco do Brasil conciliou um processo envolvendo 1.394 trabalhadoras e o intervalo de descanso. Esse intervalo, na CLT tem um artigo que qualquer mulher que faça hora extra tinha que ter um descanso entre a hora normal e a extraordinária 15 minutos. E normalmente não se utilizava esse descanso. O sindicato, que é ativo como é, proativo, ajuizou a ação e a justiça reconheceu esse direito das mulheres e indenizou esses 15 minutos. Eu estou há 35 anos no Banco do Brasil e esse acordo significa muito, porque eu acredito no caminho da conciliação, do bom trato, para que as pessoas, de fato, consigam receber seus direitos sem muitos anos na justiça. O gerente jurídico regional do banco destaca o papel da conciliação. O processo a gente sabe que ele demora, tem o litígio, né? Então o banco entende que reduzir esse tempo de processo e também resolver de forma conciliada é o mais benéfico para todos, principalmente em relação a processos coletivos, né? Que o sindicato é uma entidade importante e é uma entidade que tem o seu papel fundamental também na relação com os empregados. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, até amanhã.